Como que vocês estão neste domingo abençoado que Deus nos deu? Vamos ver quem vai entrando aí pra nossa live. Hoje acho que vai dar certo, estamos com internet. Paola entrou. Oi, Paola. Paola tá cheia de visita lá de Curitiba, né, Paola? Maternando entrou. Oi, Miri. Hoje acho que vai dar certo, né, Miri? Ontem aconteceu imprevisto, né? E imprevistos sempre acontecem. Mas hoje vai dar certo e eu creio que vai ser bênção nas nossas vidas. Vamos ver se mais alguém entra. Vamos esperar mais um pouquinho. Que bom que vocês estão aí na live. A Paola falou, tá lotado aqui. Mas graças a Deus, né? É bom voltar a esses trabalhos, voltar a essas reuniões, esses congressos, pra gente ter a casa cheia. Isso é muito bom. A gente já tava com saudade dessa aglomeração, né? Mas que bom, bom domingo pra todos, né? Um final de domingo abençoado pra todos que vão participar da live. Também aqueles que vão ver depois, que Deus possa estar abençoando, né, o começo da semana de vocês. Hoje nós vamos ter na nossa live uma convidada muito especial, tá? Daqui a pouco eu vou chamar ela para estar contando a sua história aqui. E vai ser uma tarde abençoada que vai poder edificar muitas vidas. Gente, eu vou chamar ela aqui já, para já iniciarmos a nossa história, tá? Compartilha aí com quem você tem no seu Instagram, para que mais pessoas possam ver esta live. Depois vai lá no canal também, pega o link, compartilha, para que mais pessoas possam ser alcançadas através dos testemunhos, através das histórias que serão contadas na live, tá bom, gente? Desde já quero agradecer a vocês que estão nos seguindo no Instagram, que estão lá no canal. Já chegamos a 500 inscritos, agora estamos chegando a quase 600 inscritos. E isso graças a vocês que me acompanham, graças ao meu esposo que tem me ajudado aí a chegar, né, a esses 500 inscritos. E eu só tenho a agradecer a todos que estão aí nos ajudando, né, nessa nova etapa, nesse novo projeto que Deus colocou no nosso coração. Então, bora pra live de hoje, bora pra história de hoje, que vai ser linda. E eu sei que vai ser bênção para muitas pessoas, tá bom? Eu vou chamar aqui nossa convidada, ela já está na live aqui. Vamos estar ligando pra ela pra que começar. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver. Já chamei lá. Aê! Aê. Oi, Miri! Oi, Paz! Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem, bem. Hoje melhor que ontem, né? Hoje vamos conseguir fazer a live aí. Tivemos um probleminha ontem, né? Mas hoje vai dar certo, graças a Deus. Amém? Tá me ouvindo bem aí, Miri? Tô te ouvindo. Então tá bom. Você tá conseguindo me ouvir? Sim, sim, tô ouvindo bem. Gente, pra quem não conhece, essa é Miri, a gente conhece ela como Miri, né? O apelido mais, o nome dela é Miri Ellen. E hoje ela é a nossa convidada especial para estar aqui na live com a gente, contando um pouquinho da sua história, um pouquinho, né, do que ela passa lá com seus filhos, que são uma bênção que Deus deu para ela. E então, Miri, fica à vontade, se apresente e comece contando a sua história, né? Se quiser contar primeiro do menino e depois da menina, você que sabe, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Então, na verdade é Miri Ellen, né? Como a Mi falou ali, mas todos me chamam de Miri, sou conhecida como Miri. Sou mãe de 3, né? Tenho 3 filhos, 2 meninos, uma menina. E o mais velho tem 12 anos, que é o Robson. Aí vem o Davi, né, que já vai fazer 10 anos, ele é o autista. E daí vem a Emanuele, de 2 anos e meio, né, que é a pequena. E né, tem as 3 fases, digamos assim, de criança, né, um pré-adolescente, aí o Davi e agora a Manu. Então, assim, é bem corridinho, né, são idades diferentes. Eu vou começar falando então sobre o Davi, né? O Davi, né, a maioria conhece mais a história do Davi, né? Porque eu postava mais sobre o Davi, falava muito sobre o Davi. E o Davi, ele tem autismo. Ele foi diagnosticado aos 2 anos de idade. E é moderado severo o autismo dele, né? Então, assim, desde os 2 anos a gente vem enfrentando muitos desafios com o Davi. Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos dado vitória.
E o Davi, ele ainda não consegue falar muito bem, né? Ele não é assim, como que eu posso dizer? Ele fala. Ele é um verbal, mas não funcional. Assim, ele não chama de mãe, não chama de pai, ele não sabe dizer o nome dele, ele não sabe conversar, né? Às vezes as pessoas chegam até ele para conversar com ele, como que é seu nome? Quantos anos você... Ele não vai responder, ele não conversa, né? Ele sabe pedir o que ele quer comer. O que ele quer comer, ele pede muito bem. Ele aprendeu a falar tudo que é de comer. Mas assim, né, graças a Deus, ele começou a desenvolver a fala com 6 anos de idade. Saiu das fraldas aos 6 anos de idade, né, com muito esforço, muita luta. Ele estuda numa escola especial em Curitiba e não sabe ler, não sabe escrever, né? Assim, ainda não está conseguindo ser alfabetizado. Mas eu acredito que tem esperança, né, para isso, apesar de os médicos acharem que ele não vai ser. Eu acredito que ele vai, né, no tempo dele. E assim, desde os 2 anos foi, sim, um susto, ao mesmo tempo bem desafiador, né? Porque eu não conhecia o autismo, eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia. E aí quando veio o diagnóstico, com 2 anos, ele teve uma convulsão, aí precisou ser internado. Aí dali que foi começando, né? Porque ele não falava, ele era muito agressivo, ele não ia no colo de ninguém, mas até então ainda não tinha prestado tanta atenção, né? E aí depois que ele teve essa convulsão, que foi internado, começou alguns exames, foi descartado. Primeiro eles acharam que ele podia não ouvir, que ele era surdo, porque não falava, mas não, né? Ele ouve super bem. Aí foi ali investigando até que veio o diagnóstico. Assim, foi muito difícil, né, o diagnóstico, compreender, ele já teve que entrar com medicação, o Davi toma 2 medicações para poder dormir, ele, né, sem remédio ele não dorme, ele é muito agitado, então ele é dependente desde os 2 anos de remédio, para dar uma desaceleradinha, né. Quem conhece ele vê, assim, que ele não para, né, ele gosta de pular, ele gosta de correr, ele gosta de ficar movimentando as mãozinhas, é o jeitinho dele, né. Ainda enfrentamos muitos desafios com o Levi. Ele já passou por várias terapias, ainda está fazendo algumas, né? Está desenvolvendo. Em algumas áreas, assim, ele avança, em outras ele regride. E assim a gente vai caminhando, né? Mas o importante é sempre acreditar que vai dar certo, que ele vai conseguir. E o pouco que ele consegue, para mim, já é muito. Já fico muito feliz pelos pequenos avanços, né, que eu vejo nele. Hoje ele é muito carinhoso, ele deixa tocar nele, ele deixa abraçar, né? Antigamente ele não deixava. Então quem olha para ele, sim, tinha dele ser, mas não sabe, né? Tanta história que já aconteceu. E quando ele estava com 7 anos, eu decidi tentar mais um filho. Porque eu tinha vontade de ter 3 filhos, né? E toda mulher quer ter uma menininha, né? E eu queria ter uma menina. Aí a gente foi tentar, né? O Davi já estava com 7 anos, já estava um pouquinho melhor. Foi assim, na verdade, uma decisão meia que doidinha, assim. Mas a gente, meu marido achava que ainda não estava na hora, né? Esperar o Davi melhorar mais. Mas sabe assim, eu falei, não, mas vamos tentar, né? E acabou que deu certo, engravidei. Era uma menina, né? O meu sonho era ter uma menina, veio a Emanuele. E aí começou uma nova história, né? Outros desafios. A Emanuele, antes dela nascer, só para entender como que Deus, porque o que eu quero focar é como Deus ele é maravilhoso, para falar nessa tarde, né? Eu quero compartilhar aqui o quanto que Deus cuida da gente, né? Eu tenho 3 filhos, 2 deles com necessidades assim, né, especiais, o Davi que é especial autista, e a Emanuele que tem síndrome rara, né? Tem outras doenças. Mas assim, o cuidado de Deus, eu acho lindo, né? O cuidado que Deus tem com a gente. Embora muitas vezes a gente não entenda o processo, a gente não entenda o porquê tudo isso, né? Eu já me questionei muitas vezes, né? Por que eu? Né? Por que o Senhor escolheu a mim? Por que a minha filha? Por que o meu filho? Né?
E às vezes eu até brinco, eu falo assim, Senhor, o Senhor acredita demais em mim, né? Porque já tinha um desafio com o Davi, né? Porque ter uma criança autista é um desafio. Tem muitas dificuldades, né? Quem vê de fora não sabe como é o tratamento, né? O que a gente já passou com ele. Já passei muitos momentos, mas a gente venceu e tá vencendo. Então aí vem mais a Emanuele, né? Que eu achava assim que ia ser para dar aquela acalmada, sabe? Na situação, que ia ser tudo diferente. De repente eu me vejo assim numa nova situação, né? Que eu não esperava. Né? Dei uma pausa com o Davi e tive que começar outras correrias com a Emanuele. Mas antes dela nascer, eu tava, acho que faltava uma semana mais ou menos para ela nascer. Deus me deu um sonho. Então, eu gosto muito de falar isso, eu já até fiz outros vídeos, já falei a respeito, porque para mim é algo que me marcou, é uma experiência minha, né? E eu tive um sonho que eu estava na igreja e que eu estava na igreja e orando com algumas irmãs do círculo de oração. E naquele sonho uma irmã chegava para mim, eu estava grávida, né, no sonho, e a irmã apontava o dedo para mim e falava que aquela criança estava morta dentro da minha barriga. Daí no sonho eu chorava muito, eu abraçava a barriga, eu chorava, e aquela irmã falou assim, mas Deus já deu o livramento. E eu nunca vi aquela irmã na minha vida, foi só naquele sonho. E a irmã ainda falava mais, né? Ela falou assim, ó, essa criança, ao nascer, ela vai passar por muitos exames, por um processo que você não vai entender, mas vai ser tudo para a glória de Deus. Foi a palavra, eu me acordei. E eu me lembro que eu me acordei chorando, muito assustada com tudo aquilo, né? E fiquei tensa, fiquei preocupada, orei, mas eu tinha uma palavra, né? Então, quando às vezes eu começo assim a ficar aflita, eu me lembro deste sonho, porque eu tenho uma palavra, e eu sei que foi Deus quem falou comigo naquele sonho. Ele me alertou antes de eu começar a passar por aquilo, né? Ele me falou comigo antes. E eu sei que eu tenho essa promessa, né? Que vai ser para a glória dele. E, de fato, desde que ela nasceu, muitos exames, muitas coisas têm acontecido. Aí, enfim, a Emanuele nasceu, acho que uma semana depois. E quando ela nasceu, na hora ali, levaram ela para dar banho e tal. E demoraram um pouquinho para trazer ela para mim. E eu fiquei preocupada, né? Estavam demorando. Aí meu esposo também sumiu, porque estava com ela e não vinha. Aí ele com pouco ele veio. A pediatra estava conversando com ele e disse que ela tinha nascido com um tipo de dermatite, um tipo de alergia na pele, mas que aquilo assim ia ser algo simples e que ia passar, que não ia precisar tomar remédio, não ia precisar fazer nada. Até ali tudo bem, né? Eu assim não tinha prestado atenção. E quando ela veio, no parto que ela veio, ela tinha bolhazinhas nas mãos, no corpinho, nas pernas, uns tipos de bolha. Mas até então parecia algo simples mesmo, né? Mas eu fiquei pensativa. Aí foi para casa, os dias foram passando e aquilo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E eu vi que já não estava mais normal aquilo, né? Eram umas bolhas que tinham uma secreção dentro. Ela nasceu de dentro de mim com aquelas bolhas, parecia queimadura. E aquilo estava colando na roupa, aquilo estava estourando, aquilo ardia, coçava. E eu resolvi ir para o hospital. Aí quando eu cheguei no hospital, ela tinha 12 dias de vida, ela foi internada. Aí ela foi internada, ela estava com infecção secundária nas lesões. E aquilo começou a aumentar e ela chorava muito. E né, foi um desespero, porque ela é tão pequenininha, passou por muitos exames e, né? Eu nunca tinha passado por essa experiência com um bebezinho no hospital. Eu ainda estava, né, digamos assim, na dieta, naqueles primeiros dias. E foi bem difícil. Eu passei 20 dias com ela no hospital. Ela precisou passar por uma biópsia. E aquilo me assustou bastante quando o médico disse que ela passaria pela biópsia para ter certeza do diagnóstico. E quando ela passou por essa biópsia, a médica falou, mãe, a doença que ela tem não é o que te falaram na maternidade. Né? Não é uma doença simples. Né? Eu fiquei pensando, ai meu Deus, né? O que vem pela frente? E depois que veio o diagnóstico, eles vieram dizendo que a Emanuele nasceu com uma doença rara, uma síndrome,
chamada Síndrome de Bloch-Sulge-Belger, né? Um nome que eu nunca tinha ouvido falar. É uma doença genética que é ligada ao cromossomo X, né? O que eu ouvi da doença, que ela é uma doença mais no sexo feminino, que se, por exemplo, eu tivesse grávida de um menino, provavelmente eu teria sofrido um aborto, porque o bebê menino não sobrevive, só meninas. Ela é uma doença do cromossomo X. E aí eles falaram que a incontinência pigmentar é uma doença muito rara, que acomete muitas outras situações na criança. Aí ali veio aquele diagnóstico, veio aquela situação. Eu fiquei muito aflita, eu fiquei muito nervosa. E, né, pensando, meu Deus, e o que vem, né, pela frente? O que mais eu vou passar, né? E aí as lesões foram dando uma melhorada. Essa doença é uma doença multissistêmica, que ela atinge o neurológico, ela pode atingir o desenvolvimento neurológico, que a Emanuele tem surpreendido, ela fala, ela corre, ela é esperta, graças a Deus. Ela afeta a visão, pode até perder a visão. Eu conheço outros casos que já perderam a visão. E a Emanuele, graças a Deus, a gente está conseguindo com o óculos corrigir. E ela afeta os membros do corpo, ela afeta o coração, ela afeta a rinha, ela afeta a dentição, ela afeta muitas outras, ela compromete muito. E foi, né, um susto, todos os meses era uma vitória, quando levava no médico ela estava evoluindo bem. A pele dela, assim, esses dias atrás, eu até postei um videozinho falando sobre... Deixa eu só fechar aqui, só um minutinho. Um videozinho falando, mostrando algumas fotos, né, da pelezinha dela. Então aquilo grudava, aquilo ardia, parecia queimadura, não podia expor, ela tem a pele muito sensível, eu não podia deixá-la com os bracinhos de fora, as perninhas de fora. Quem via perguntava se tinha queimado ela, porque parecia realmente queimadura, sabe? Então foi assim, um processo bem difícil. E ela já está na terceira fase da pele dessa doença, já passou as piores, agora está numa fase boa até. E ela é acompanhada, né? Desde então ela tem sido acompanhada no Hospital Pequeno Príncipe, com neurologista, cardiologista, nefrologista, oftalmologista, geneticista, e agora, sabe, toda vez é um médico diferente. Graças a Deus o desenvolvimento dela está bem tranquilo, a visão, né, ela não enxerga bem, mas o óculos a gente está tentando corrigir, graças a Deus, e eu creio que o Senhor não vai permitir que ela perca a visão, que se agrave mais. A pele dela está bem, os médicos estão assim surpresos com ela, porque ela anda, eles tinham medo dela não andar. Ela está andando, ela está correndo, ela é muito inteligente, né? E está desenvolvendo super bem, estamos acompanhando. E essa doença assim, me assustou bastante no começo, porque aquilo que eu via que poderia acontecer, aquilo que os médicos viam, né, me assustava. Mas desde que veio esse diagnóstico, eu entreguei a Emanuele nas mãos do Senhor. Né? Todos nós, mães, fazemos isso, né? E eu consagrei os meus filhos e consagrei a Emanuele. Eu falei, Senhor, eu não sei o que me espera, eu não sei o porquê com a minha filha, né? A menininha que eu tanto queria, que eu tanto sonhei, com todos esses desafios para enfrentar, mas eu entrego ela nas mãos e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor por ela. E eu só peço graça, tudo que eu peço eu falo, Senhor, me dá graça, né, para passar. E a gente enfrentou muitos desafios com ela já. Além disso, ela tem epilepsia também, que são crises convulsivas. Ela toma remédio desde 1 ano e 7 meses. E ela é associada a essa doença que ela tem, as crises convulsivas que ela tem. Então, ela toma remédio já para controlar. Já teve 3 internamentos por causa disso, né? Aí, recentemente, começou a ter infecções de bexiga. Aí ficou internada, infecção nos rins. Lá fomos nós para outros exames. Então, assim, ela passa por muitos exames, né? Quem acompanha, às vezes, vê, hoje eu estou não sei aonde, não sei onde. Então, é muito médico, é muita consulta. E a gente tá levando. E agora, recentemente, acho que ela tá até aqui na live, a Jordana. Você contou a história da Jordana, né? Eu vi que você contou.
Então, eu já conhecia a Jordana, já via ela, né, na igreja, inclusive, e não sabia o nome da doença dela. Então, eu assisti a live onde você contou a história dela. E na sexta-feira agora, a Emanuele teve nefrologista, que é médico dos rins. A Emanuele tinha feito alguns exames e veio mais um diagnóstico. Além da síndrome rara que ela tem, da epilepsia, que são crises convulsivas, veio mais um diagnóstico. Nesse exame mostrou que a Emanuele tem espinha bífida. É a mesma doença da Jordana. Num grau mais leve, mas é a mesma doença da Jordana. Então, e esse diagnóstico veio sexta-feira, sabe? Então, assim, sexta-feira foi um dia bem difícil. E a Emanuele tem bexiga neurogênica, que também é uma malformação ali na vértebra, medula, sabe? Acaba afetando bexiga, intestino. E mais exames a fazer, temos ressonância, temos tantos exames para fazer e talvez seja necessário uma cirurgia mais para frente, assim como a Jordana fez, né? A Jordana falou, eu tô aqui. E eu quero falar o tanto que a Jordana tem me ajudado, Michelle, assim, tem sido algo lindo, sabe? Ela é uma jovem que deixou você contar o testemunho dela, que me edificou, e eu nem imaginava que também ia vir para mim, sabe? Serviu para mim. Eu assisti a história dela, ouvi a história dela, começamos a conversar, porque ainda não tinha contato pelo Instagram com ela. E agora, de repente, veio essa doença também. Aí eu comecei a conversar com ela e ela, assim, tem sido uma bênção, sabe? Tem me acalmado, porque ela tem a mesma doença, ela tem me acalmado, tem sido bênção para mim, tem me edificado com a história dela, com a fé dela, com a força dela, e me dando força, dizendo que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Então, assim, tem sido algo lindo ela, sabe? E foi tudo através dessas suas lives, né? E tudo começou ali. Quem diria, né, que eu ia também compartilhar que a Emanuele tem o mesmo problema que ela, mas ela tem vencido, eu creio que vai continuar vencendo, eu creio que a Emanuele vai vencer mais essa também. E tem sido um desafio, né? Ser mãe é um desafio. A gente ama, né? A gente é apaixonada pelos nossos filhos, faz o que está no alcance, o que não está, a gente tenta fazer também. Mas ser mãe é um desafio. E para mim, assim, né? Às vezes eu não entendo, eu confesso que eu não entendo, né? Eu falo, meu Deus, né? Nem os médicos entendem. Eu sou tão questionada pelos médicos que eu não sei o que explicar, sabe? Porque nas consultas que eu vou, é sempre, seja o médico que for, são as mesmas perguntas. Eles perguntam assim, mãe, você e o pai, vocês têm algum grau de parentesco? Eu falo, não, né? Somos, né, de lugares diferentes, nunca tinha visto ele, não conhecia a família dele. E eles acham assim, não que seja impossível, mas é algo difícil de se ver. Nós temos 2 filhos com doenças diferentes, né? O Davi tem autismo, a Emanuele tem a rara. Agora tem mais essa espinha bífida, que é uma outra doença rara, que não tem nada a ver com a doença que ela já tem, sabe? Eu fico, meu Deus, né? Ela tem 2 doenças, 3 diagnósticos, mais a epilepsia, tanta coisa. E quem olha para ela não sabe, não imagina que ela tem tudo isso, que ela passa por tantos exames, né? Prognósticos, mas em tudo o Senhor tem nos dado graça, sabe? A gente enfrenta. Tem dias muito difíceis mesmo, mas a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo, né? E apesar da gente não entender, essa tem sido a minha oração, sabe? Eu falo assim, Senhor, eu não entendo. Não sei por que eu, não sei por que a minha casa, não sei, o Senhor deve confiar muito em mim, né? Porque eu escuto que o Senhor, ele escolhe, ele sabe quem ele escolhe, né? E ele escolheu a minha casa, me mandou o Davi, que tem autismo. Aí veio a Emanuele com essas outras dificuldades. E eu falo, Senhor, por que comigo, né? Será que eu vou conseguir? Quantas vezes eu já não indaguei, né? Será que eu vou conseguir passar? Será que eu vou conseguir vencer? E todas as vezes que a gente passa uma, assim, eu falo, nossa, passamos, né? Graças a Deus passamos. Então eu digo assim que a minha casa, a gente vive de milagres, sabe, Michelle? A minha vida é um milagre. Todos os meses, para mim, quando eu vejo que a gente passou, que a gente venceu, pra gente é um milagre. Então, eu não tô aqui para reclamar, eu tô aqui para agradecer.
porque eu sei que Amém. Deus está no controle de tudo, né? E Ele não dá uma luta que a gente não possa suportar. A gente passa por aflições, passa por dificuldades, mas em tudo é para a glória do nome dele. Então, eu fico muito feliz quando eu posso testemunhar, sabe? Ali no círculo de oração com as irmãs, quase toda terça-feira eu ergo o dedinho, né? Lá vou eu contar alguma coisa que Deus fez, elas até riem, já sabem, e eu fico feliz, porque eu gosto de falar daquilo que o Senhor tem feito, né? Porque sem Ele nós não somos nada, né? Ele que é tudo. E então é isso, eu quero dizer o quanto que Deus ele é fiel, ele cuida, ele tem cuidado dos meus filhos, ele tem me dado graça. A gente como mãe tem dias, né, tenho até falado um pouco sobre isso nos meus stories, que a gente como mãe tem que se cuidar, tem que ter um tempo pra gente, né, porque é muito corrido. Eu estou trabalhando alguns dias na semana para ajudar, então, assim, aquela correria, né, mudou a rotina, então é muito corrido mesmo. E conciliar, né, família, médico, trabalho, marido, né, escola, então é muito corrido. Mas a gente tem conseguido, né, o Senhor tem nos dado graça e a gente está avançando, está avançando. Eu recentemente não andei passando bem esses últimos dias, né? Porque a gente é mãe, a gente não é robô, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque quem vê a gente não sabe o que a gente passa, né? E a gente é forte, claro que a gente tenta ser, né? Mas tem dias assim que a gente acaba ficando sobrecarregado. Então, eu percebi que eu preciso cuidar um pouquinho da minha saúde, né? Porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar, né? E eu falo, Senhor, eu não posso ficar doente, eu tenho meus filhos para cuidar, mas eu preciso me cuidar. Então, eu estou tentando cuidar de mim também, estou indo em médico, estou tomando remédio para dar uma desacelerada um pouquinho, e o Senhor tem nos dado vitória. Se você quiser falar alguma coisa. Amém, amém, Miriam. Estou aqui emocionada, né, com esse testemunho maravilhoso. Ser mãe já é um desafio, né, quando você tem filhos saudáveis, né, filhos normais. E eu fico imaginando, né, no teu caso, 2 filhos com 2 necessidades totalmente diferentes, né? Você tem que conciliar as coisas do autismo com as doenças raras que a Manu tem. E você tem de tudo isso ainda encontrado forças, né, em Deus para passar por todos os processos. O autismo não é uma coisa fácil, né? Conheço muitas mães que têm filhos autistas. Muitas mães até demoram um pouco para descobrir, né, que o seu filho realmente tem autismo por talvez não conhecer, não ter sido muito falado sobre o assunto, né? E por isso que é importante nós falarmos aqui na live. Eu fiquei muito feliz, Miri, por saber que através da live você ouviu lá a história da Jordana e, né, agora vocês dois estão se ajudando e isso é maravilhoso. Esse é o intuito dessas lives, né? Através desses assuntos, desses testemunhos, pessoas possam ser ajudadas, possam, né, pegar conselhos aqui, uma ajudar a outra. E é gratificante para mim saber que agora você está passando por um processo que você está tendo apoio de alguém que está passando e que ainda vai passar por muita coisa, né? Nesse mesmo processo que é da Jordana e o teu agora, né? Então, meu Deus, eu fico maravilhada. Miriam, eu quero dizer para você nessa tarde que você é uma guerreira. Eu admiro muito a mulher que você é, a mãe que você é. Talvez eu não esteja aí de pertinho, né? Porque a gente mal se vê na igreja por causa das correrias. Mas olha, saiba que em mim você tem a minha admiração como mulher de Deus, como mãe. Porque olha, eu sei que às vezes a gente tem situações dentro da nossa casa com nossos filhos que não são tão graves assim e que a gente já se vê perdido, a gente já quer, se a gente pudesse arrancar com a nossa mão a enfermidade do filho, a gente faria isso. Mas a gente não pode, a gente tem que ver o filho passar por aquele processo e a gente não pode fazer nada, né? Somente Deus para nos dar sabedoria para lidar com essas situações. E graças a Deus, né,
como você falou aqui, toda terça-feira você tem um testemunho para contar do quanto Deus tem feito na tua vida, na vida dos teus filhos. E eu quero agradecer muito a Deus por Ele ter cuidado de você, cuidado da tua família, né? Nós já nos conhecemos há algum tempo. Não sabia de tudo isso que a Manu tinha, sabia que o Davi tinha autismo, mas não sabia que a enfermidade da Manu era tão grave assim, né? Então que Deus te dê força, que Deus te dê sabedoria, né? E realmente, Miri, nós mulheres precisamos parar um tempo para olhar para nós, né? Por mais difícil que seja largar o filho ali, sabendo de todas as necessidades que eles têm, né? De nós estar ali, da dependência que eles têm de nós, largar um pouquinho ali, olhar pra gente, sabe? Sentar um pouco, respirar, ir ao médico, ver que está tudo bem. Realmente a gente precisa desse momento, porque senão vai chegar um momento que o teu corpo vai falar por si só, né? Ele vai gritar, e daí é o momento que você já está no seu limite, você não vai conseguir se cuidar e cuidar dos filhos. Então, pare mesmo, se cuide, né? Para que você consiga cada dia mais vencer esses obstáculos que Deus colocou aí para você passar. E você vai passar porque você é uma vitoriosa. Você é uma mulher vitoriosa. Nós já podemos ver ali com a história da Manu, né? Que os médicos falam uma coisa e você vê que o Deus, ele tá trazendo ela, como que eu posso dizer assim, as expectativas que eles colocam nela está se superando, né? Porque não era para andar, tá andando. Era para a visão estar mais complicada, ela ainda está conseguindo enxergar e está conseguindo corrigir com o óculos. Então, em tudo isso, nós vemos que Deus ele está trabalhando, ele está cuidando. E é por isso que nós servimos a esse Deus tão maravilhoso, que cuida de nós, cuida da nossa família. Eu não sei se eu até compartilhei com algumas amigas que eu conheci para, né, entrar aqui, talvez elas assistam depois, mas ainda a respeito da Emanuele, o diagnóstico que ela tem dessa doença rara é tão, assim, sério, que é muito raro. Todas as vezes que eu vou no médico que eu falo, eles falam assim, nunca ouvi falar, né? Eles não conhecem muito ainda sobre a doença. E onde a Emanuele é acompanhada, ali no hospital, ela, toda vez que vai, eles tiram foto do corpinho dela. Eles me pediram autorização, quando ela estava internada, eu passei 20 dias com ela lá, para levar o caso dela, uma pediatra do hospital me pediu autorização para levar os exames, a biópsia e o caso dela para um congresso de pediatria em Brasília. Ela queria contar o caso da Emanuele, porque, né, para eles é muita novidade, então tem muitos poucos casos mesmo. E pelo Instagram, às vezes postando alguma coisa, algumas mães me encontraram, sabe? Aí estão me procurando e eu fiquei muito feliz de poder também estar ajudando, sabe? Recentemente tem uma outra mãe, que ela é do Ceará, Recife, descobriu agora, a bebezinha dela completou um mesinho, e ela descobriu que a bebê dela tem incontinência pigmentar. A gente começou a conversar pelo Instagram, ela me mandou fotos e realmente, né, parece ser mesmo essa doença. E eu fico feliz de poder estar ajudando ela também, assim como eu estou sendo ajudada pela Jordana, de poder ajudar ela a compartilhar um pouquinho, sabe? Dar força para ela também. E eu conheci 3 mães já aqui pelo Instagram com a mesma doença da Emanuele. Uma de São Paulo, uma de Recife, sabe? E tem uma mãe que eu conheci que a menininha vai completar 2 aninhos. E assim, a gente conversa, é muito parecido, sabe? Só que a doença, infelizmente, tem agravado muito a bebê dela. A bebê dela perdeu a visão de um olho já, não enxerga com o olho. Tem crises convulsivas também, toma as mesmas medicações que a Emanuele. Ela não anda, ela não senta, sabe? Então, quando eu vejo essa situação, eu falo assim, meu Deus, né? O quanto que o Senhor é grande, que apesar de tudo isso eu saber que poderia estar acontecendo com a Emanuele, não está acontecendo. Então, o Senhor tem guardado. E eu vendo essas outras histórias de mães que sofrem como eu, né, estou orando por elas, falando, Senhor, né, aquilo que o Senhor tem feito pela Manu, faz por elas também, né? O Senhor dê vitória também. E essa criança, infelizmente, já perdeu a visão de um olho, não anda, não fala.
sabe, está com muitas dificuldades, e é a mesma doença da Emanuele. Então eu vejo o quanto que o Senhor tem sido grande e fiel na vida da Manu. E tudo isso é oração, é porque eu mereço? Não, é porque Ele é Deus, né? E é Ele quem cuida, é Ele quem faz. E o Senhor tem dado graça, a minha saúde, que nem você falou, eu só parei porque eu tive que ficar no hospital. Então, eu passei mal e precisei tomar um pouquinho de soro lá, porque nessa correria de mãe, né, não come direito, não faz nada direito. Aí a médica falou, você precisa tomar um pouquinho de vitamina, de soro na veia, está ficando desidratada. Então eu precisei ficar lá, precisei perceber que a minha saúde não estava boa para mim, né, poder me cuidar. Então eu percebi que a gente precisa se cuidar. É verdade. É a mamãe do filho. Vem cá. A Manu tá ali com a gente, que bênção. Essa aí é o milagre. Né, Manu? Olha, eu sou o milagre de Jesus, né? Glória a Deus pela vida da Manu. Então é isso, gente. Miriam, eu quero deixar uma palavra para você. Eu sempre deixo uma palavra, né, para as participantes das lives. E desde ontem Deus vinha falando no meu coração para ler esse versículo, né, para você. Está no livro de Jó, no capítulo 19, e no verso 25, né? Jó passou por todo aquele processo, né, de enfermidade também. Mas ele mesmo falou, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então eu quero deixar esse versículo para você saber que pode passar o que você passar, o processo que passar, a dificuldade que passar, o Senhor sempre vai ter, né, uma solução, uma providência para aquele momento. Você já está podendo ver aí, né, Deus trabalhando na vida da Manu. Então, por fim, o Senhor com certeza sempre vai se levantar por você, pela tua família, pelos teus, né? Porque Ele cuida de cada um. E eu quero desde já te agradecer por ter compartilhado com nós a tua história, o teu testemunho aqui. Eu tenho certeza que como você está ajudando muitas pessoas, né? Como você contou aqui, também através do canal lá, muitas pessoas que vão assistir a tua história, o teu testemunho, vão tentar entender mais coisas, né, sobre isso, porque às vezes a pessoa não sabe, né, sobre autismo, sobre essa doença que eu nem vou me arriscar a falar o nome da Manu, mas que Deus possa, né, falar com essas pessoas através do teu testemunho e que nós consigamos ajudar mais pessoas, né, no Instagram, nas lives. Então, quando alguém perguntar para você, fala assim, vai lá no canal, que eu dei o meu testemunho lá, né? E porque daqui do Instagram a live vai ficar só um pouquinho, depois eu só jogo lá no canal, tá? Então, se aparecer alguém perguntando da live, como que é, você pede para ir lá no canal, Michele Juban, que conta sua história. E lá vai estar o testemunho lindo da Miri, que contou dos seus 2 filhos. E é isso, Miri. Eu quero te agradecer, tá? Eu que agradeço. Quero parabenizar você por essa iniciativa que eu achei muito lindo. Desde as primeiras eu estou assistindo. Às vezes eu não consigo assistir na hora, né? Mas eu assisto depois. E tem sido, assim, muito lindo, sabe? As histórias que ali já foram contadas. A tia Clair, semana passada... né, da sua irmã, do câncer, a Ana Paula, que era estéril, teve filhos, sabe, muitas histórias lindas da Jordana. Então, eu achei muito lindo, sabe, esse quadro que você está fazendo, porque é muito importante, né? Ultimamente, nas redes sociais, a gente só vê falar sobre tanta coisas tristes, né, notícias tristes, né, é só tragédia, é só momento difícil. Por que não falar daquilo que o Senhor está fazendo, né, na vida das pessoas? E eu achei isso muito lindo, sabe? E o meu desejo é que isso chegue muito longe, que cresça, que abençoe muito mais vidas, porque isso é muito importante, isso edifica. Você assistiu uma live vendo a história do que uma pessoa passou e Deus está dando vitória, edifica muito mais do que você ficar vendo lá tristezas, né?
Então, isso é muito bom mesmo. Obrigada pela oportunidade, né? Que venham novas histórias lindas aí, que seja uma bênção, porque tem sido para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua família, sua casa. Muito Amém. obrigada. Amém. Então, gente, para vocês que vão assistir a live depois no canal, não sei, no Instagram, se vocês quiserem conversar diretamente com a Miri, o Instagram dela é maternando Isso. maternando 3, né? Então, maternando 3, procura lá o arroba dela, né? Talvez você esteja passando por algum processo desse que ela falou, queira tirar alguma dúvida, né? Eu creio que ela vai no tempo dela, né? Porque é corridinho, mas ela consegue responder vocês aí, tá bom? Então é isso, gente. A nossa live vai acabando, né? Até o próximo sábado. Quero agradecer a todos que participaram. E quem não participou, corre lá no canal Michele Jubanski para assistir a live, dá um joinha lá, comenta, compartilha, tá bom? E que Deus possa abençoar vocês. Eu só quero agradecer por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concedeu e por esse testemunho maravilhoso que a Miri contou para nós, que nós podemos saber que Deus ele é fiel em todos os momentos da nossa vida e não nos deixa se sentirmos sozinhos, né? Então é isso. Gente, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar vocês, tá? Até o próximo sábado. Pode se despedir, Miri. Tchau, né? Um abraço, obrigada por todos que assistiram. Que Deus abençoe, né? E como a Michele falou nessa palavra, esse versículo, o nosso Redentor, ele vive, né? Ele reina e ele não nos deixa só, ele está conosco. Que Deus abençoe, amém? Tchau, obrigada. Amém. Deus abençoe, gente. Até o próximo sábado, a próxima live. Fique com Deus.